Eu tô ligado, recentemente não tá muito fácil de escolher placa de vídeo, seja por conta dos preços ou seja por conta da quantidade de modelos que a gente tem disponível no mercado. E é muito fácil a gente fazer uma confusão com esses nomes e também acabar confundindo o desempenho, afinal, como eu disse, são várias placas com nomes muito parecidos. E é por isso que eu resolvi trazer o teste de uma placa que pode, talvez, carregar o estigma da sua antecessora ou da placa que carrega um nome quase idêntico ou parecido, pelo menos, que é a GTX 1650 Super. Caso você não se lembre, a GTX 1650 não entrou muito bem no mercado quando foi lançada. Mas será que a GTX 1650 Super sofre dos mesmos problemas ou ela é capaz de mudar essa perspectiva do nome GTX 1650? Ah, você está esperando eu falar? Não, vamos ver os testes primeiro. A Cooler Master traz as fontes de alimentação série MWE White com o selo 80 Plus White. Topologia DC-DC garante linhas estáveis e seguras para todos os componentes do seu PC. Traz ainda circuito com design LLC e linha dedicada a 12 volts. As fontes MWE White V2 estão disponíveis nas potências de 450, 550, 650 e 750 watts. Todas acompanham o cabo de força no padrão brasileiro e a garantia de 3 anos com a Cooler Master no país. Confira mais no link na descrição. Pois é, vamos resumir apenas dizendo que o lançamento da GTX 1650 não foi um grande sucesso, apesar de a placa ser bem interessante, ter um baixo consumo e se tornar uma placa interessante, já que ela não tem o conector PCI de energia, então acaba sendo uma boa opção para quem não tem muita opção, mas infelizmente ela acabou encontrando rivais mais fortes no mercado como a RX 570, que apesar de consumir mais energia e precisar várias vezes de um upgrade de fonte, para quem não tem uma fonte capaz de carregar a placa, ela acabava sendo uma melhor opção. E agora com o refresh da linha GTX 16 nós tivemos o lançamento das Super, e a GTX 1660 Super, por exemplo, foi uma placa que veio muito bem, com um desempenho próximo de uma GTX 1660 Ti e custando o preço próximo de uma GTX 1660. E a GTX 1650 Super acabou ficando meio ali no canto, a gente não falou muito sobre ela, até porque ela não estava muito disponível no mercado. Mas eu resolvi dar uma olhada para descobrir se a GTX 1650 Super, assim como a 1660 Super, é também uma opção. E mais do que isso, descobrir se os tais 4 GB fazem realmente diferença para esse modelo específico. Eu já trouxe para vocês alguns testes mostrando placas de 4 e 8 GB rodando em Full HD e, como a gente já comentou, depende muito do poder da própria GPU para ver se esses 4 GB fazem realmente diferença. E para isso eu resolvi testar a GTX 1650 Super e comparar com algumas rivais do mercado, dentre elas a RX 580, que sim, a RX 580 ainda está no mercado, independente de qual data você esteja vendo esse vídeo, ela ainda está no mercado e é uma concorrente direta da GTX 1650 Super. Eu também aproveitei e incluí mais 2 modelos, a RX 570, que era a concorrente direta da GTX 1650 não Super, e a GTX 1660 não Super. Eu falei para vocês que são vários nomes bem parecidos e confunde um pouco. Mas eu coloquei essas placas para a gente comparar o desempenho e ver o que compensa mais. Afinal, nós estamos falando de placas de 4, 6 e 8 GB. Vai ser bem interessante para ver o comportamento nos games em Full HD. E para os testes eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 3600, utilizando o Cooler Box, o Wraith Stealth, operando em estoque. Para as memórias eu escolhi 16 GB de memória G e o EvoX 3200 MHz. A placa-mãe é uma X470 Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte. Por armazenamento eu utilizei um NVMe de 500 GB e um HD de 1 TB e a fonte é uma GX 750 da Cooler Master. É sempre bom reforçar que a fonte é mais do que suficiente para esse setup, na verdade ela é bem exagerada, mas é a fonte padrão da bancada. E partindo para os testes, começando com Assassin's Creed Odyssey, nós vemos aqui a GTX 1650 na frente, com uma média de 62 e mínima de 42, seguido pela RX 580 com 55 de média e 45 de mínima, e logo atrás a GTX 1650 Super, que fez uma média de 54, praticamente empatando a média da RX 580, com uma média um pouco inferior, com 41 FPS.
FPS. A RX 570 fez apenas 43 FPS de média e mínima de 33. Battlefield 5 normalmente é um game onde as placas da AMD vão bem, e aqui nós temos a RX 580 fazendo uma média de 73 FPS e mínima de 55. Mas aqui ela ficou atrás da GTX 1650 Super, que ficou na frente inclusive da GTX 1660. A 1650 Super fez uma média de 75 e mínima de 62. O resultado foi bem apertado, com a GTX 1660 fazendo 72 de média e 60 de mínima. A RX 570 vem logo atrás com uma média de 69 e mínima de 52. Apesar do resultado bem apertado, as placas da Nvidia se saem melhor nas mínimas, com a 1650 Super fazendo 62 contra 60 da GTX 1660, é muito 60, e 55 FPS da RX 580. No modo multiplayer nós vemos um desempenho muito próximo, repetindo o que a gente viu no modo campanha, com a GTX 1650 Super e a 1660 fazendo uma média bem próxima, que se você não tivesse comparado no modo single player, seria difícil dizer quem fica na frente. Em Far Cry 5, a GTX 1660 saiu na frente com uma média de 83 e mínima de 65, seguido da GTX 1650 Super, com uma média de 78 e mínima de 63. A RX 580 vem logo atrás com uma média de 72 e mínima de 61, seguido da RX 570 com média de 60 e mínima de 52. Novamente, todas as placas capazes de fazer mais do que 60 FPS, mas com a GTX 1660 abrindo uma boa vantagem em relação à placa que fez menos FPS, a RX 570 e mesmo da RX 580. Em GTA V, um game onde normalmente as placas da Nvidia se saem melhor, o resultado foi dentro do esperado. A GTX 1660 fez uma média de 88 FPS com mínima de 59, a 1650 Super uma média de 76 FPS mínima de 52, e logo atrás a RX 580 com apenas 60 FPS de média e mínima de 44. A RX 570 fez uma média de 51 e mínima de 38. Aqui foi um dos games onde nós vimos a maior diferença entre as placas da AMD e da Nvidia, e uma boa média mesmo para a GTX 1650 Super, fazendo uma média de 76 FPS. Em Metro Exodus, um game que exige bastante das placas, nós vemos praticamente um empate técnico desde a RX 580 até a GTX 1650 Super, com a RX 580 fazendo 43 de média, a GTX 1660 fazendo 44 e a 1650 Super fazendo 45. As mínimas ficaram entre 23 e 24 FPS. Lá atrás vem a RX 570 com 37 FPS de média e mínima de 19. Importante lembrar que o preset gráfico utilizado nesse game é bem elevado para essas placas. Partindo para Red Dead Redemption 2, nós temos um cenário onde normalmente as placas da AMD têm se saído muito bem, e aqui a RX 580 também se saiu bem, mas ficou atrás da GTX 1660, que fez uma média de 56 e mínima de 46, seguido da RX 580 com uma média de 52 e mínima de 43. Logo atrás, praticamente empatada, vem a GTX 1650 Super, que apesar de fazer uma média de 51, faz uma mínima um pouco melhor do que a RX 580, com uma mínima de 45 FPS. Lá atrás vem a RX 570 com média de 43 e mínima de 34. Em Rainbow Six Siege, a GTX 1660 fez uma média de 75, mínima de 123, seguida da GTX 1650 Super com uma média de 168 e mínima de 122. A RX 580 fez uma média de 159 com mínima de 112, e a RX 570 133 de média, 99 de mínima. Em Resident Evil 2 Remake, a GTX 1660 fez uma média de 103, mínima de 89, seguida de perto pela RX 580 com uma média de 100 e mínima de 86. Logo atrás, a GTX 1650 Super com uma média de 93 e mínima de 79, e por último a RX 570 com média de 74 e mínima de 62. Em Shadow of the Tomb Raider, a GTX 1660 sai na frente novamente com média de 83 e mínima de 65, a RX 580 vem logo atrás com média de 74 e mínima de 59, seguida de perto pela GTX 1650 Super com média de 72 e mínima de 55, fechando vem a RX 570 com 59 de média, 45 de mínima. O último dos testes, o The Division 2, um game bem exigente, onde a GTX 1660 fez uma média de 62 e mínima de 50, a única placa a conseguir entregar uma média acima dos 60 FPS nesse preset gráfico. GTX 1650 Super e RX 580 ficam empatadas com média de 53 e mínima de 42. A RX 570 fica com 43 de média e 33 de mínima. Então a disputa foi bem acirrada, e esse meio de campo fica acirrado em todos os sentidos, tanto no desempenho quanto nos preços, e é provavelmente por esse motivo que você acabou chegando à pesquisa desses modelos. Mas aqui a GTX 1650 Super se sai bem melhor do que a sua irmã, por assim dizer, a GTX 1650, já que ela tem boas justificativas
para se encontrar no mercado numa boa disputa. Ela traz um desempenho muito próximo à RX 580, ambas as placas trocando liderança em alguns games. Em alguns games ela vai melhor, em outras a RX 580 vai melhor, mas a margem realmente é muito pequena. Ela também chega bem próximo da GTX 1660, apesar de em alguns cenários a GTX 1660 abrir uma boa vantagem, na média ela fica bem próxima. Outro ponto onde a GTX 1650 saiu bem foi em relação ao consumo. Apesar dela ainda precisar de um conector de energia de 6 pinos, ela tem um consumo bem inferior às suas concorrentes, o que quer dizer que você pode economizar um pouco mais na fonte, ou se você tiver uma fonte mais fraca, é possível ainda assim conseguir utilizar a GTX 1650 Super, que requer uma fonte só de 450 watts, mas que poderia até pedir um pouco menos, como a gente pode ver aí no consumo. É realmente uma pena que a GTX 1650 Super precise do conector de energia, afinal, se ela não precisasse, ela seria realmente uma opção muito forte em relação a qualquer outra concorrente. Mas por conta do aumento de consumo e por conta também das memórias GDDR6 que ela utiliza, ela realmente precisa desse conector. Esse modelo especificamente é o One-Click OC da Galaxy, ele trabalha com um clock um pouco acima do modelo de referência, assim como o modelo da XFX testado, da Gigabyte ou da Sapphire. Então todas as placas trabalham com clocks um pouco mais elevados do que os modelos de referência de todas as marcas. Tem um outro ponto onde a GTX 1650 Super também acaba ganhando vantagem, que é para quem pensa em streamar ou mesmo só gravar os seus gameplays. Como ela possui o NVENC, ela já possui a nova geração do NVENC que está presente nas Turing, ela realmente eu acho que é a única opção para quem vai fazer streaming, para utilizar ela como encoder. Então, se você vai utilizar para streaming, a GTX 1650 Super acaba sendo a melhor opção em relação aos outros modelos, principalmente em custo-benefício. Você vai ganhar mais qualidade para streamar e, bom, basicamente vai funcionar no OBS e qualquer outro programa que você for utilizar para captura ou mesmo para streaming. Esse foi um grande avanço em relação à GTX 1650 não Super, que não traz o NVENC das Turing, ou seja, ele traz o NVENC que ajuda, mas ele é o NVENC da geração anterior presente nas Pascal, então a qualidade de transmissão é inferior à qualidade do vídeo que você tem no final. Em relação à memória, como eu já falei para vocês, comparando a RX 570 4GB com a RX 580 ou mesmo a 580 4 e 8GB, são realmente muito raros os casos onde a VRAM vai fazer diferença. E onde ela vai fazer diferença, provavelmente você está exagerando um pouco nas configurações gráficas, como em alguns games que a gente testou aqui, onde sequer a GPU consegue acompanhar. A maioria dos games nem chega no limite dos 4GB, nós temos o exemplo como Red Dead Redemption 2, que no preset que nós utilizamos aqui utiliza menos de 4GB. Em alguns games como Battlefield 5 você pode acabar excedendo essa utilização de memória, mas realmente só se você forçar muito na qualidade gráfica. Mesmo no preset que nós utilizamos com tudo no Ultra, isso não aconteceu. Mas a pergunta ainda permanece, vale a pena uma GTX 1650 Super? Eu diria que pelo conjunto da execução da placa, sim, vale a pena. Principalmente se a gente considerar que mesmo tendo um desempenho próximo à GTX 1660 normal, ela está com um preço inferior, ou pelo menos ela deve custar menos do que a 1660. Esse é um ponto muito importante para a escolha de qualquer uma das placas aqui testadas, desde a RX 570 até a GTX 1660. Então, eu diria que ela conseguiu apagar a má fama da nomeação GTX 1650. Mas lembre-se que é a 1650 Super e não a 1650 normal. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu quero saber de você, qual das placas aqui testadas você escolheria, ou qual você escolheu e por qual motivo. Faz realmente diferença para você os diferenciais da GTX 1650 Super, ou você iria na mais barata porque você não utiliza esses recursos? Deixa aqui nos comentários e diga também se você quer ver mais testes com a GTX 1650 Super ou com as placas aqui testadas. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!